Uma vez que você definiu qual que é o perfil metálico que você vai utilizar na sua estrutura, é hora de abrir o catálogo do fabricante e ver quais são as variáveis, quais são as características daquele perfil metálico para você considerar no seu dimensionamento. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Uma vez que nós definimos qual que é o perfil metálico que nós vamos utilizar na nossa estrutura, é hora de abrir o catálogo do fabricante. E se você já teve curiosidade, quando você abre o catálogo do fabricante, nós vemos várias variáveis. Mas o que isso significa, pessoal? Eu vou abrir o catálogo da Gerdau aqui com vocês e nós vamos passo a passo em cada uma dessas variáveis para você compreender qual que é o momento que você deve aplicar e se você deve ter atenção naquela característica daquele perfil metálico. Mas antes, vamos fazer um relembrar a viver. O perfil metálico que nós vamos utilizar aqui é o perfil W. Uma das principais características aqui desse perfil W, quando nós abrimos o catálogo do fabricante, nós encontramos alguns perfis com a nomenclatura de HP, ou simplesmente H. Aí você tem que fazer a diferenciação das dimensões do perfil que você escolheu. Por exemplo, nesse perfil que nós temos aqui, W150 por 22,5. Tá vendo que nós temos esse H aqui nessa nomenclatura do perfil metálico? Quando nós temos um perfil W, você tem que lembrar o seguinte. Pessoal, esse tipo de perfil ele acaba tendo abas largas e paralelas. Acaba que esse tipo de perfil, observando o padrão americano, ele é muito utilizado em vigas e também em pilares em estrutura metálica. E um dos pontos principais aqui, se você for projetista, é que a sua geometria ela distribui as tensões de forma otimizada para suportar alta flexão, o que torna muito mais eficiente para grandes vãos. Agora vamos falar sobre o perfil que tem essa nomenclatura no final H. Qual que é a principal diferença dele com o perfil W anterior? Quando nós temos esse tipo de perfil metálico, ele acaba apresentando uma estrutura mais uniforme e também robusta. Aonde nessa geometria nós vamos ter a alma e as abas desse perfil metálico com uma espessura muito próxima ou similares. Você consegue observar aqui na tabela? Mas Pedro, aonde eu vou utilizar esse tipo de perfil metálico? Pessoal, acaba que o projetista vai adotar esse tipo de perfil metálico quando ele projeta cargas de compressão e impactos altos, sendo o ideal para estacas metálicas em fundações profundas. Aproveitando o espaço aqui para falar sobre a resistência desse tipo de perfil metálico, devido à forma maciça e também simétrica, confere uma resistência mecânica e também durabilidade excepcional para o perfil metálico, o que acaba sendo uma vantagem quando você for utilizar esse tipo de perfil metálico para fundações. Aí a gente vai evitar danos, flambagem durante a cravação da estaca metálica. Compreendeu a diferença, pessoal? Vamos partir para a próxima fase. Já uma outra vantagem desse tipo de perfil metálico é que as mesas paralelas elas permitem melhores soluções de ligações, encaixes e também acabamento na nossa estrutura. Já uma outra vantagem desse tipo de perfil metálico, as mesas paralelas elas permitem uma melhor solução nos encaixes, nas ligações e também no acabamento da nossa estrutura. Se a gente observar aqui no catálogo, nós temos uma ampla variedade de perfis metálicos. Nós iniciamos lá nos 150 mm e terminamos nos 610 mm. Convertendo isso para polegadas, nós temos perfis que vão variar de 6 a 24 polegadas. Agora que você já sabe os principais conceitos aqui, vou precisar que você tenha atenção. Se for preciso, pause o vídeo, acompanhe na tabela no catálogo do fabricante cada um desses itens aqui. Vamos iniciar aqui. No catálogo do fabricante, a primeira característica que nós temos aqui é a bitola do perfil metálico. Quando você for fazer o seu projeto, você vai colocar essa nomenclatura, essa bitola desse perfil metálico. Aí depende de você, como que você gosta de fazer esse detalhamento do projeto. Você pode montar uma tabela e com base na numeração dos perfis metálicos, você pode fazer a identificação no projeto e depois nessa tabela colocar essa nomenclatura. Aí depende de cada projetista. Você consegue perceber que essa próxima variável que nós temos aqui é a massa linear, que ela é dada em quilos por metro. E da onde será que vem esse 13 desse exemplo que nós estamos utilizando aqui, o perfil W 150 por 13? Exatamente, pessoal. A cada metro desse perfil metálico, nós vamos ter um peso de 13 quilos.
E lá na nomenclatura do nosso perfil metálico, esse 13 ele faz referência ao peso linear do nosso perfil metálico. Esse D que nós temos aqui dado em milímetros é a altura total do nosso perfil metálico. Ele mede o tamanho vertical do nosso perfil metálico. Você pode ver esse D aplicado quando você for fazer as verificações de flexão. Uma das principais aplicações que nós vamos analisar esse D aqui é quando você for verificar se ele suporta esse perfil metálico a flexão. Acaba que esse D aqui influencia muito na definição do vão máximo do nosso perfil metálico. E você pode acabar utilizando ele quando você tem vigas altas, principalmente quando você tem cargas pesadas, aí você vai precisar de uma viga mais alta. Já essa próxima variável aqui é o BF, também dada em milímetros. Aqui esse BF ele vai significar largura da mesa e ele distribui as cargas para as conexões. Acaba que esse BF ele ajuda muito a melhorar a estabilidade do nosso perfil metálico. E use esse BF, pessoal, para você avaliar colunas para base larga. Já a nossa próxima característica aqui é o TW, também dado em milímetros. Aqui está o desenho ao lado para você ver aonde vai ser empregado cada uma dessas espessuras aqui, para você não fazer a confusão. Esse TW é a espessura da alma. Ele acaba resistindo principalmente ao cisalhamento. E uma das principais finalidades aqui é evitar a deformação lateral. E você vai utilizar ele principalmente quando você tem cargas verticais intensas. Já o TF é bem parecido com o TW, também dado em milímetros. Aqui nós temos a espessura da mesa. Ele acaba suportando principalmente aquelas cargas de compressão. Pessoal, essa espessura da mesa aqui vai ajudar a prevenir a flambagem local. E você vai utilizar ele principalmente quando você for fazer a verificação de flexão alta. Já o H, provavelmente você já viu ele. Aqui o H ele é dado em milímetros, que é a altura entre as mesas internas. Nós utilizamos ele principalmente quando nós temos encaixe. Uma das suas principais finalidades é facilitar a solda. Nós vamos utilizar ele principalmente na montagem. Já o D', dado em milímetros, tenha cuidado para você não fazer a confusão do D com o D', que acaba que a gente, na correria ali do tempo, a gente pode fazer esse tipo de confusão. Mas não se esqueça que eles têm comportamentos diferentes. O D' aqui, pessoal, ele vai ser a altura da alma. Nós aplicamos esse D' em vários momentos das verificações do nosso perfil metálico, principalmente na sua esbeltez. Aqui nós vamos utilizar ele com a principal finalidade para verificar a estabilidade e também usar ele contra a flambagem. Já a área vai ser dado em centímetros quadrados, vai ser a área transversal, que é a base para a resistência, e você utiliza ela para dimensionar tração, compressão, e você utiliza nos cálculos axiais. Já o Ix, que é dado em centímetros, a quarta é o momento de inércia no sentido X, ou seja, no eixo X ali. Se fosse dado como W, seria IW centímetro a quarta. O momento de inércia ele vai acabar medindo a rigidez, a flexão. E um dos pontos chaves aqui desse momento de inércia é para reduzir as deflexões. E você vai utilizar ele principalmente quando você tem vigas longas. Já o Wx, que é dado em centímetros ao cubo, que é o módulo de elasticidade do nosso perfil metálico, aqui você vai utilizar ele para verificar a tensão de flexão. Aqui nós temos que utilizar ele quando nós temos limites elásticos e quando você tem uma estrutura mais conservadora, mais tradicional, mais padrão ali, aí você precisa utilizar esse módulo elástico. Já o Rx, dado em centímetros, é o raio de giração. Ele acaba indicando a estabilidade do nosso perfil metálico. Uma das principais finalidades desse tipo de nomenclatura aqui, dessa variável, é contra a flambagem. E nós temos que ficar atentos nessa variável quando nós temos colunas esbeltas. Quando nós mencionamos o Zx, que é dado em centímetros ao cúbico, nós temos módulo plástico, que aqui é no sentido X. Pessoal, para não ficar tão repetitivo aqui, quando nós temos X, é no eixo das abscissas. E quando nós temos Y, é no eixo das ordenadas. Correto? Aqui o Zx, como dito para você, é um módulo plástico no sentido X. Ele acaba servindo para designs mais plásticos ali de estruturas. Quando nós mencionamos essa variável, nós temos que pensar na otimização do material, principalmente em estruturas mais dúcteis. Já essas próximas variáveis, IY, que é dado em centímetros à quarta, WY, que é dado em centímetros ao cubo,
RY, que é dado em centímetros, e ZY, que é dado em centímetros ao cubo, é semelhante aos anteriores. Só que é para o eixo vertical. Aqui nós vamos avaliar a torção lateral e principalmente quando nós temos cargas assimétricas. Você pode ter um perfil metálico distribuindo a carga um pouco maior em um dos lados. Já essa próxima variável, que é o CW, ele é dado em centímetros a sexta. Mas o que significa isso? Como que eu posso compreender isso no projeto? Ele acaba evitando a torção e nós vamos utilizar em vigas não apoiadas na lateral. Já essa próxima aqui, que é o U, que é dado em metros ao quadrado por metro, é a área superficial. Principalmente quando você for fazer a pintura daquele perfil metálico. Aí você faz o cálculo para proteção anticorrosão, principalmente em ambientes agressivos. Voltando aqui para finalizar, nós temos a esbeltez tanto na mesa e tanto na alma. Como o próprio nome já diz, acaba sendo a relação de esbeltez do nosso perfil metálico. Você vai utilizar ele principalmente quando você for fazer as verificações de flambagem local. E você garante assim à estrutura uma compactidade. Aqui você vai utilizar ele também para fazer a classificação da seção, se é compacta ou esbelta, com base nesses índices que nós temos aqui de esbeltez. Agora que nós passamos cada um desses pontos aqui do nosso exemplo do perfil W 150 por 13, você compreendeu aqui, você conseguiu visualizar aonde você vai empregar cada uma dessas variáveis e aonde está representado do nosso perfil metálico cada um desses detalhes. Eu espero que tenha ficado fácil compreensão para você, que agora você consegue perceber que cada um desses valores tem uma importância quando você vai fazer determinadas verificações no seu projeto. Então, quando você pegar aquelas formas de verificações da sua estrutura metálica, garanta que você pegue o valor correto com base na tabela do seu fabricante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!